Nosso mundo pode ser um lugar muito estranho e misterioso, mas dependendo de onde você olha, pode ficar ainda mais estranho. Quer dizer, fiquei horrorizado ao encontrar uma passa no meu biscoito de chocolate ontem. Só que, por mais estranho que isso tenha sido, não é nada comparado ao encontrar um piano no topo de uma montanha. Ou ver um Lego gigante tomando um banho na praia, tranquilo. Dito isso, vem comigo mergulhar em algumas das descobertas mais bizarras encontradas em lugares inesperados. O tesouro escondido. Quando um casal californiano comum foi passear em sua propriedade em 2013, eles não tinham ideia de que suas vidas estariam prestes a mudar para sempre. Eles estavam levando seu cachorro para passear quando, de repente, viram algo peculiar brilhando no chão. Eles ficaram muito curiosos e então começaram a cavar, provavelmente achando que tinham encontrado algum dinheiro. Mas tudo que eles realmente encontraram foram 8 latas velhas, completamente cheias até a borda, com mais de 1.400 moedas de ouro brilhantes. Completamente chocados, o casal então recolheu tudo e levou para uma avaliação. Eles descobriram que a coleção de moedas de 5, 10 e de 20 dólares foram cunhadas entre o ano de 1847 e 1894. Ou seja, isso significa que valem impressionantes 10 milhões de dólares em dinheiro hoje em dia depois da inflação. Imagina quantos biscoitos eu poderia comprar com isso. Também o tornou o maior tesouro de moedas já encontrado nos Estados Unidos, mas porque isso estava no quintal deles. E quem será que deve ter escondido? Então, algumas pessoas acreditam que o famoso bandido e ladrão chamado Jesse James escondeu o dinheiro lá depois de um assalto bem-sucedido em 1800, mas ele nunca conseguiu recuperar esse tesouro. No entanto, esse cowboy lendário acabou encontrando seu fim em 1882. Então, aquelas moedas de 1894 não poderiam ter pertencido a ele. Outras pessoas dizem que alguém muito rico simplesmente era tão desconfiado dos bancos na época que acabou decidindo enterrar todas as economias que ele tinha ali. E até a data de hoje, ninguém faz a menor ideia. Mas você tem alguma teoria? Diz aí nos comentários o que você acha. Estranha criatura do esgoto. A seguir, vamos dar uma olhada em algo que é realmente fora desse mundo. No mês de junho de 2009, este vídeo foi enviado para o YouTube, e o título era ainda mais estranho: Forma de vida não identificada, em esgoto na Carolina do Norte. Eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca vi nada parecido com isso. Mas é compreensível que essa massa pulsante e viscosa acabou chamando a atenção da internet. Será que era um alienígena? Talvez uma bolha terrestre de gosma vindo para dominar o nosso planeta? Bem, o esgoto seria um lugar muito estranho para começar toda essa invasão. Mas ainda bem que no fim das contas era apenas uma massa contorcida de vermes. Tá bom, não é muito melhor, mas pelo menos não é alienígena. Na verdade, eram apenas vermes tubifex, que são um tipo de verme relacionado aos que você encontra no seu quintal. Eles costumam habitar o fundo de lagos e rios, se alimentando da matéria orgânica em decomposição, que é muito abundante naquele ambiente. No entanto, de alguma forma, eles podem acabar nos esgotos, que fornecem um habitat e fonte de alimento muito semelhantes. Mas sem nenhum tipo de solo para conseguir se agarrar, eles acabam se aglomerando em uma enorme colônia estranha. Acho que para eles isso é uma zona de conforto. Parece que até os vermes grotescos precisam de um abraço de vez em quando. No entanto, se há milhares de vermes aqui, por que eles iriam pulsar e se mover como uma forma de vida gigantesca? Bem, a contração de toda essa colônia parece ser apenas a resposta ao calor da luz que se move ao redor dela. Ufa, por um segundo eu achei que a gente ia acabar se curvando a um senhor alienígena viscoso e pulsante. A bizarra esfera da Bósnia. No ano de 2016, o arqueólogo Sam Osmanagic estava cavando em um pedaço de floresta na Bósnia, quando ele se deparou com uma descoberta realmente esférica. Medindo 3 metros de altura e o mesmo tanto em largura, essa bola colossal de pedra estava literalmente saindo da terra. Mas ela tinha uma forma tão artificialmente redonda que acabou cativando Osmanagic. A sua forma não era apenas realmente estranha, mas ele estimou que pesava mais ou menos umas 30 toneladas. Para comparação, isso é mais ou menos o mesmo que 3 grandes elefantes africanos. Osmanagic também é muito conhecido como o Indiana Jones da Bósnia. Quer dizer, é só olhar para o chapéu. Ele afirmou que essa esfera deve ser evidência de uma civilização perdida, totalmente esquecida pelos livros de história. Mas outros especialistas não achavam isso, e acreditavam que fosse apenas uma formação natural, chamada concreção. A concreção acontece quando a água passa por rochas sedimentares moles, depositando minerais dentro do sedimento ao fazer isso.
Esses minerais se ligam à rocha e acabam fazendo com que ela aumente em tamanho e densidade. Então, ao longo dos anos, isso pode levar à formação de enormes objetos esféricos dentro da Terra, muitos dos quais podem ser muito mais pesados que uma rocha comum. Bom, essa explicação faz muito mais sentido, considerando que concreções esféricas semelhantes foram encontradas em todo o mundo, em lugares como a Nova Zelândia e também na América. Mas eu gosto muito de pensar que essa esfera é apenas parte de uma armadilha elaborada para rolar atrás do nosso aventureiro. Um lugar incomum para estacionar. Quando você era criança, já chegou a vasculhar o quintal na esperança de descobrir algum tipo de tesouro perdido? Aposto que você deve ter achado algumas pedras, talvez umas moedas velhas, mas será que você já descobriu uma Ferrari inteirinha? Pode parecer uma loucura, mas em 1978, um grupo de garotos em Los Angeles encontraram exatamente isso. Escondido por uma camada rasa de terra, o teto verde metálico de uma Ferrari Dino 246 GTS estava escondido sob a terra. E esse carro realmente era muito procurado nos anos 70, e até hoje em dia ele é vendido por cerca de 60 a 90 mil dólares. Mas ele não foi apenas deixado no subsolo para apodrecer. Foram encontrados alguns tapetes em cima do seu teto, e algumas toalhas também foram colocadas dentro das aberturas em um esforço para preservar o precioso veículo. Então alguém claramente estava planejando desenterrá-lo em algum momento. Então, por mais incrível ou suspeito que isso pareça, todos os vizinhos disseram que não tinham ideia de como chegou lá. Assim que o carro foi completamente desenterrado, a polícia fez algumas verificações e descobriu que essa Ferrari havia sido roubada 4 anos antes. Infelizmente, depois desse ponto, o caso esfriou. Porém, vários anos depois, descobriu-se que o proprietário original do carro havia contratado alguns ladrões para roubá-lo, para que ele pudesse reivindicar o dinheiro do seguro. Só que para completar esse golpe, os ladrões tinham que ter destruído o carro, mas eles ficaram gananciosos e decidiram esconder para vender mais tarde. É certo que esses gênios esqueceram onde eles tinham enterrado. Se você me perguntar, eles merecem ser presos por serem tão criminalmente burros. E você, acha que tem uma memória melhor do que aqueles ladrões burros? Então não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E se você quiser ver mais do meu conteúdo incrível, clique no botão de se inscrever abaixo. Agora, onde estávamos? Um baita legão. Em 2007, trabalhadores de uma barraca de bebidas na praia de Zandvoort, na Holanda, quase derrubaram os seus copos quando viram um enorme homem de Lego de 2,5 metros de altura, literalmente flutuando no mar. Depois de pescá-lo, descobriram que essa figura de Lego em tamanho real tinha uma frase misteriosamente incorreta escrita: "Não real mais que você", escrito bem no meio. Ninguém se apresentou para reivindicar esse grande brinquedo de plástico, mas esse não foi o fim dessa história. Apenas um ano depois, outro homem de Lego perdido acabou aparecendo na praia de Brighton, no Reino Unido. E então, em 2015, essa gigante figura de Lego apareceu na costa da Flórida. E então, no ano de 2015, essa outra gigante figura de Lego apareceu no rio Danúbio, lá na Áustria, flutuando tranquilo como o veleiro mais estranho do mundo. Todas essas 4 figuras traziam um slogan estranhamente escrito: "Não real mais que você". Mas de onde estavam vindo esses homens gigantes e amarelos? E o que essa enigmática mensagem realmente significava? Uma pista foi finalmente descoberta na figura de Lego que apareceu lá na Flórida, que tinha as palavras Ego Leonard escritas nas costas. Eventualmente veio à tona que Ego Leonard era na verdade um projeto de arte criado pelo artista holandês Leon Keer. Esses rostos sempre sorridentes e amarelos de suas criações marítimas foram projetados para surpreender e encantar as pessoas que os encontrassem. Mas quanto à estranha frase escrita na frente, "Não real mais que você", Keer disse que isso significa: "A sua presença nessa vida é tão real quanto a minha presença na sua". Embora, apesar dessa explicação, eu ainda esteja um pouquinho confuso, considerando que essa mensagem deveria estar escrita "não mais real do que você é". Será que esse erro de ortografia é apenas um jeito intencional de fazer as pessoas conversarem? Diz aí nos comentários abaixo o que você acha. Maravilha subaquática. Se você mergulhasse sua cabeça em um lago, o que você esperaria ver lá embaixo? Rochas? Destroços? Talvez um par de peixes super assustados? Então, se você mergulhasse nesse corpo d'água em específico, você iria descobrir um rio subaquático. É isso mesmo. Mergulhadores na península de Yucatán, no México, descobriram essa visão realmente incrível em 2017, e então decidiram chamá-la de Cenote Angelita, que em espanhol significa pequeno anjo. Mas eu sei que você quer saber como tem um rio embaixo d'água, né? Então, um cenote é um sumidouro muito profundo conectado a sistemas de cavernas submarinas subterrâneas, que foram inundadas com água subterrânea salgada. Com o tempo, esses sumidouros ficaram cheios de água fresca da chuva.
Quando a água doce que vem de cima se mistura com a água salgada de baixo, suas diferentes densidades acabam se separando. Isso faz parecer que existe um corpo d'água dentro de um outro corpo d'água. Mas a camada misteriosa e enevoada onde os dois líquidos se encontram cerca de 30 metros abaixo é chamada haloclina. Essa é uma espessa nuvem de sulfeto de hidrogênio causada pela mudança repentina da salinidade na água. Agora você pode pensar que parece bonitinho, mas na verdade é realmente tóxico. Tanto que se você respirar isso, existe uma chance de que você não vai conseguir voltar à superfície. Mas mesmo assim, as árvores petrificadas saindo do chão enevoado fazem com que toda essa paisagem subaquática pareça ter sido arrancada de um sonho. Embora esse gás tóxico deixe ele mais como um pesadelo, se você me perguntar. Um cofre no campo. Agora, se você tivesse algo realmente valioso, onde poderia colocá-lo? Você pode pensar que um cofre seria a opção mais segura. Mas eu não iria deixar esse cofre bem no meio de um campo, igual essa pessoa fez. No ano de 2020, em uma pequena cidade de Barre, no condado de Orleans, Nova York, o agricultor Kirk Mathis estava fora de casa quando recebeu uma ligação muito estranha. Um gigantesco cofre de metal foi encontrado em um de seus campos. O que era ainda mais estranho era que esse cofre tinha um bilhete colado nele, que dizia: se você conseguir abrir, pode ficar com tudo que tem dentro. Na pacata cidade que estava, isso causou uma grande tempestade. E em pouco tempo, uma multidão de pessoas chegou para tentar a sorte em abrir essa misteriosa caixa trancada. Um oficial tentou usar até uma marreta contra ele, acertando o mostrador e as dobradiças, mas sem nenhum sucesso. Todo mundo ficou realmente confuso e coçando a cabeça, com muitos se perguntando como esse cofre foi parar aqui em primeiro lugar, e o negócio ainda pesava 272 quilos. Então, mover essa coisa sem a ajuda de alguma máquina era impossível. Isso significa que alguém se deu todo o trabalho de carregá-lo laboriosamente em um caminhão, só para depois despejá-lo em um campo aleatório. Qual é a lógica disso? Mas até o dia de hoje, Mathis não tem ideia de onde veio esse cofre, ou até mesmo o que tem dentro dele. Para manter os seus estranhos segredos seguros, Mathis decidiu esconder o achado fortificado para que ninguém invada sua fazenda para tentar abrir. Mas isso só me faz querer quebrar ele ainda mais. E você, o que acha que tem aí dentro? Dinheiro? Ouro? Ou será que nada? Imagina a decepção disso. Diz aí nos comentários o que você acha que pode estar escondido. Notas altas. Jogar lixo é sempre um alto sem classe. E se você me perguntar, jogar lixo em um lugar de beleza natural realmente incrível, como o pico da icônica montanha de Ben Nevis, na Escócia, é absolutamente criminoso. Voluntários são frequentemente chamados para ajudar a limpar a bagunça de todas essas pessoas indiferentes. Porém, um grupo de voluntários ficou realmente chocado quando literalmente encontraram um piano velho jogado perto do cume em 2006. Não havia nenhuma tecla e ele foi realmente castigado pelo clima. Embora fora isso, ele parecia inteiro. Mas por que na Terra algum ser humano iria transportar esse negócio por praticamente 1.345 metros até o outro lado de uma montanha? A única pista de sua origem veio de uma embalagem de biscoito que estava logo abaixo do piano, datada de dezembro de 1986. Então esse lindo instrumento musical estava ali por mais de 20 anos na montanha. Parece que esse pianista acabou culpando o próprio piano por não ter conseguido tirar as músicas. Nós não queremos saber. Piadas à parte, carregar um piano em uma montanha com mais de 3 vezes a altura do Empire State Building e ainda por cima tocá-lo naquele frio absolutamente congelante deve ser praticamente impossível. Isso é, a menos que o seu nome seja Kenny Campbell. Um ex-atleta do Highland Games, Campbell finalmente se apresentou e revelou que havia carregado esse órgão de grito de 102 quilos usando suas costas até as montanhas, em 1971. E tudo isso para arrecadar dinheiro para a caridade. Não apenas isso, mas quando Campbell chegou ao topo, ele tocou Scotland the Brave para uma plateia de turistas que dançaram ao som dessa música. Acho que é isso que as pessoas faziam antigamente, ao invés de ligar alto-falantes portáteis. Um baile nas Bahamas. Em fevereiro de 2021, uma mulher estava desfrutando de um passeio panorâmico e sem problemas em uma praia nas Bahamas. Mas ela acabou sendo obrigada a parar a sua tranquila caminhada, quando encontrou uma grande e brilhante esfera de metal saindo da areia. E era muito pesada. Tinha um peso total de 40 quilos. Era muito mais do que ela conseguia carregar sozinha. Curiosa, ela pediu ajuda a algumas pessoas próximas que começaram a cavar ao redor do objeto estranho.
À medida que mais e mais dessa esfera de metal maciça era desenterrada, os arqueólogos improvisados descobriram uma lista de texto russo, que estava gravado em sua superfície de metal. Eles não entendiam nada, mas havia alguns números marcados nessa lateral, que pareciam indicar que sua temperatura operacional era simplesmente 170 graus Celsius negativos congelantes. Isso foi realmente preocupante, mas muito mais frio do que a praia quente de Bahama. Por sorte, nada explodiu. Então, com certeza não era uma bomba. Acho que isso colocou todos um passo mais perto de descobrir o que era essa bola bizarra. Então, depois de pedir ajuda para identificar o estranho achado, Mark Marabito, presidente da Virgin Galactic, revelou que na verdade era um tanque de hidrazina de um foguete russo. A hidrazina é usada como combustível para impulsionar algumas naves não tripuladas e satélites para o espaço, mas ocasionalmente essas partes podem cair de volta na Terra. Normalmente, os operadores pretendem desorbitar peças de navios com segurança para o cemitério de naves espaciais. Que nome legal para essa parte do Oceano Pacífico Sul. Mas às vezes essas partes de foguete podem pousar em outros lugares, tipo nas Bahamas. Eu acho que não tem problema, desde que não caia nada em cima de mim. Dinheiro amaldiçoado. Em 2011, Wayne Savage, de 51 anos de idade, morador de Illinois, estava cuidando de seu quintal quando descobriu algo feio à espreita entre as suas plantas. Não era uma erva daninha, muito menos um visitante indesejado, e sim uma grande e volumosa bolsa de nylon. Muito curioso, ele não conseguiu deixar de espiar dentro e descobriu uma pilha chocante de dinheiro no valor de incríveis $150 mil em notas. Como qualquer bom cidadão faria, Savage decidiu entregar o dinheiro à polícia, que disse que se ninguém reivindicasse o dinheiro até 2012, podia ficar com ele. O tempo foi passando, mas, eventualmente, uma de suas vizinhas, a idosa Dolores, suspeitosamente disse que o dinheiro pertencia a ela. Ela originalmente afirmou que decidiu se livrar do dinheiro porque ele era amaldiçoado, mas antes que ela pudesse reivindicar qualquer parte dessa grana, ela faleceu estranhamente. Savage tinha certeza de que receberia o dinheiro agora, sem pensar que essa maldição fosse real, mas apenas 10 dias antes dele ser definido para coletar o seu prêmio, um problema diabético muito estranho apareceu, e acho que você pode adivinhar. Savage acabou falecendo também. E para piorar toda a situação, o pai de Savage, ao saber o destino de seu filho, simplesmente teve um ataque cardíaco. Por sorte, ele escapou das garras dessa maldição e conseguiu sobreviver. Para deixar tudo mais justo, o dinheiro misterioso foi dividido igualmente entre o pai de Savage e a filha de Dolores. Então, pelo menos, algo de bom saiu de tudo isso, não é? Maldição ou não, é um conjunto muito estranho de eventos. Eu acho que não iria querer esse dinheiro depois de ver tudo isso. Estranha garrafa de bruxa. Em 2019, empreiteiros que reparavam o telhado de um antigo pub em Watford, na Inglaterra, não sabiam como reagir quando encontraram uma garrafa muito estranha na chaminé desse prédio. A princípio, parecia que alguém havia enfiado uma garrafa de bebida atrás do bar, na chaminé. Mas fazendo uma inspeção mais de perto, descobriram que continha anzóis, pedaços de vidro, dentes humanos e um líquido de aparência realmente suspeita. Eu aposto que eles ficaram agradecidos por não terem quebrado aquilo por acidente, mas o que estava fazendo lá em cima? Será que era um coquetel realmente horroroso? Ou então, talvez uma oferta muito estranha para a fada dos dentes? Bem, foi descoberto que garrafas como essa eram, na verdade, amuletos anti-feitiçaria muito populares, e era usado nos anos 1600, uma época em que as bruxas eram temidas na Europa e também nos Estados Unidos. Mas, curiosamente, essa garrafa não foi fabricada até a década de 1830, sugerindo que os antigos ocupantes praticavam anti-feitiçaria por muito mais tempo que a maioria. Curiosamente, o próprio edifício também foi o berço de uma bruxa semi-lendária chamada Angeline Tubbs. Caramba! Talvez os ocupantes soubessem disso e só quisessem ter certeza de que ela nunca mais voltaria. Mega Monopoly. Decorar uma nova casa pode ser muito divertido, especialmente se envolver um pouquinho de destruição, não é? Como arrancar papel de parede ou rasgar aqueles tapetes. Então, imagine a emoção que os donos dessa casa devem ter sentido quando finalmente encontraram esse enorme tabuleiro de Monopoly debaixo do tapete em sua sala de estar. O usuário do Reddit Yamaha234 postou essa descoberta incrível depois que seus sogros puxaram o tapete para reformar o seu quarto. Eles foram recebidos com o jogo gigante e se perguntaram se mais alguém havia visto algo parecido. Um usuário comentou que havia um bairro inteiro perto deles com salas assim, com jogos de tabuleiros gigantes pintados pelo chão. Eu consigo imaginar um bairro de gigantes amantes de jogos de tabuleiro agora mesmo. O mesmo usuário sugeriu que os jogos grandes eram um ponto de venda para as casas. Isso pode ser verdade, mas eu só tô irritado que nenhum dinheiro gigante de Monopoly foi encontrado.
Monólitos místicos. Em 2020, durante uma jornada para pesquisar carneiros selvagens nos desertos de Utah, uma equipe que estava de helicóptero avistou algo que realmente não parecia nada com uma ovelha. Uma estrutura metálica brilhante de 3 metros de altura chamava muito a atenção, em uma paisagem totalmente natural. A tripulação ficou estupefata. E não demorou muito para que essa estrutura inexplicável tomasse o mundo de assalto, aparecendo em notícias em todos os lugares. De onde será que veio? E quem, ou o quê, colocou isso ali? Para deixar as coisas ainda mais misteriosas, a estrutura desapareceu 9 dias depois, e então mais 200 unidades desses objetos apelidados de monólitos foram aparecendo no mundo inteiro. Por que os aliens têm que ser tão enigmáticos assim? Bom, acontece que isso não foi obra de aliens, afinal de contas. Um coletivo de artistas confusamente chamado de The Most Famous Artists reivindicou o crédito pela maioria desses monólitos, embora eles não tinham nada a ver com o desaparecimento daquele monólito de Utah. Após meses de incerteza, descobriu-se que um grupo aleatório de caras o retirou e doou para o Utah Bureau of Land Management. Mas por que fizeram isso? Porque não gostaram muito dele. Mas o que você acha? O monólito iluminou a paisagem de Utah? Ou foi uma praga no cenário natural? Diz aí o que você acha nos comentários abaixo. Sacos de dinheiro esquecidos. Imagine que você está dirigindo, cuidando da sua vida tranquilo, quando de repente o seu carro bate em um saco de lixo. Você ia continuar dirigindo ou você faria a escolha mais responsável? Pessoalmente, eu continuaria dirigindo. E ao fazer isso, eu poderia ter perdido um dos maiores dias de pagamento da minha vida. Pois bem, uma família de bons samaritanos estava dirigindo pela Virgínia em 2020, quando atingiram de repente um saco de lixo. Eles pararam o carro e pegaram o saco, antes de perceberem outro saco que estava em uma vala ao lado da estrada. Pensando que era obra de algum vagabundo por aí, eles pegaram as 2 sacolas e as jogaram na traseira de seu caminhão. Foi apenas quando chegaram em casa e estavam prestes a jogar as sacolas no lixo que notaram algo que parecia correspondência dentro. Totalmente confusos, eles decidiram abrir os sacos e receberam o choque de uma vida inteira. Aqueles sacos estavam simplesmente totalmente cheios de dinheiro vivo. $1 milhão em dinheiro, para ser um pouquinho mais preciso. Não só isso, mas as notas estavam guardadas em saquinhos com as palavras Cash Vault. Será que esse foi o trabalho de mais alguns criminosos realmente burros? Se realmente fosse, a família poderia reivindicar o dinheiro como seu, e ninguém diria nada. Mas, como os bons samaritanos que eles são, decidiram entregar esse $1 milhão à polícia. Descobriu-se mais tarde que o dinheiro havia sido perdido no transporte, e logo foi devolvido ao Serviço Postal dos Estados Unidos, onde pertencia. Não sei quanto a vocês, mas essas pessoas são melhores do que eu jamais vou ser. Catacumbas tenebrosas. Se você é uma das pessoas que morre de medo de espaços escuros, fechados, cheios de esqueletos, então você pode querer cobrir os olhos e ouvidos agora mesmo. As catacumbas de Paris são uma enorme e horrível rede de cavidades e corredores, cheias até a borda com os ossos de 6 milhões de pessoas. Eles foram construídos como uma maneira de enfrentar os cemitérios transbordantes da cidade em 1700. Porém, mais recentemente, algo peculiar foi descoberto escondido entre os restos mortais. Lá em 2004, um grupo de policiais franceses estava em um exercício de treinamento dentro dessas catacumbas aterrorizantes. Depois de chegar ao final de uma das passagens cheias de ossos, eles encontraram uma lona bloqueando o caminho com uma placa que dizia: "Canteiro de obras sem acesso". Como qualquer bom filme de terror, é claro que eles ignoraram a placa e seguiram direto. Mas eles não podiam nem mesmo imaginar o que iriam encontrar à frente. Uma câmera havia sido montada para tirar fotos de qualquer pessoa que passasse, e uma fita estava tocando os sons de cães latindo na tentativa de afugentar intrusos. Então, mais adiante, o túnel se abria em uma enorme caverna que estava abrigando, adivinha, uma tela de cinema. A eletricidade estava alimentando a tela, as luzes, uma linha telefônica e até mesmo um bar em uma caverna lateral um pouco menor. Totalmente perplexos, os policiais partiram para pedir ajuda. Mas quando voltaram 3 dias depois, a eletricidade e as linhas telefônicas haviam sido cortadas e o local parecia completamente abandonado. Tudo que havia sobrado e que estava no chão era essa pequena nota, que tinha uma mensagem muito sinistra: "Não tente nos encontrar". Pra mim não precisa nem repetir. Para piorar tudo, um indivíduo anônimo de um coletivo de arte chamado The Perforating Mexicans ligou para uma rede de rádio francesa e então avisou a todos que o cinema Catacumba pertencia a eles. Não apenas isso, mas eles também alegaram que havia dezenas de outros por aí que ainda não haviam sido descobertos. Por mais que um cinema underground como esses tenha uma atmosfera incrível e pareça realmente divertido, eu acho que eu gosto mais do meu cinema com bastante pipoca e bem menos caveiras.
E você, depois de ouvir todas essas descobertas inesperadas, qual você achou a mais estranha? E você já encontrou por aí algo tão bizarro que você acha que pertence a essa lista? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!